Existe um motivo pelo qual os diferentes caminhos espirituais encorajam seus seguidores para treinarem algum tipo de autocontrole ou de autodomínio. Fazendo isso, você muda seu comportamento, seu sentir, suas atitudes, e com isso você tem uma experiência concreta, palpável, de que aquilo que você julgava ser você, na verdade, não passavam de conceitos temporários. Com essa experiência, surge a pergunta: se tudo é impermanente, o que em mim é permanente? Eu sou Andrés Denúcio, psicólogo, professor de yoga e meditação, fundador do Instituto Isvara, criador da Confraria da Mente, e nesse canal trazemos conteúdos que estão no ponto de encontro entre a psicologia, a neurociência e a espiritualidade. Quando a gente pensa em diferentes caminhos espirituais, a gente vê sempre a disciplina fazendo parte importante de toda a caminhada. Há um valor muito grande para a disciplina, um valor muito grande por abandonar antigos padrões de comportamento, substituindo-os pelos novos. Pode ser que num grupo espiritualista se medite, pode ser que em outro se reze muito, pode ser que em outro a disciplina consista em fazer leituras, pode ser que em outros a disciplina seja praticar caridade, pode ser que em outros grupos espiritualistas a disciplina seja cantar certos mantras em um certo horário ou fazer certos rituais específicos. O ponto comum é a ação deliberada que se contrapõe a impulsos que estavam presentes até esse momento na mente da pessoa. E ali se produz algo que não fica tão claro para todo mundo, mas que é inevitável quando a gente leva essa prática de disciplina por mais tempo. A gente começa a ver que há uma certa desassociação entre o que eu sou, como eu me percebo, e os impulsos. Até então, eu sentia um desejo e a minha autoimagem era igual ao desejo. Então, eu sentia vontade de fazer uma compra por impulso e eu dizia que eu sou um comprador compulsivo. Eu sentia vontade de comer açúcar ou chocolate e eu dizia que eu sou um chocólatra. A minha identidade era construída em cima do meu comportamento, em cima dos meus impulsos, em cima das minhas características. Eu ficava impaciente no trânsito e eu me definia como eu sou impaciente. Quando a gente se submete a uma dessas disciplinas e eventualmente para de comer chocolate, para de se irritar com o trânsito, para de fazer compras compulsivas, aquela autoimagem que nós tínhamos construído, que nós sustentamos e acreditamos nela piamente, ela cai por terra. E aí surge uma situação extremamente maravilhosa que nos permite reflexões profundas, que é, tudo isso desapareceu. Como é que eu não desapareci? Como é possível que eu, o chocolatra, não existo mais e eu continuo existindo? Então, eu não era chocolatra. Eu coloquei a ideia de eu associada a um conjunto de comportamento chocolatra, mas eu sou uma coisa diferente. Eu estava associado a essa atitude. Mas na hora que o chocolatra desaparece, o eu continua existindo. Então eu não sou o chocolatra. Eu não sou o impaciente. Eu não sou o deprimido. Eu não sou o impulsivo. Eu não sou o carente. Eu não sou o raivosinho. Eu me associo a pensamentos de raiva e me comporto de maneira raivosa. Mas quando esse comportamento de raiva desaparece, ou quando eu mudo minha conduta e não mais me comporto dessa maneira raivosinha, o eu se liberta desse rótulo, se liberta dessa limitação. Eu estou libertando o eu de rótulos, de conceitos que como carrapatos tinham aderido a ele. E sugando o sangue, a vitalidade dele. As tristezas, as mágoas, as culpas, milhões de vulnerabilidades em função de se definir a partir de impulsos, desejos, atitudes, comportamentos.
Tudo isso, desejos, atitudes, comportamentos, atitudes, tudo isso é impermanente. Existe por alguns minutos, depois desaparece. Então, não posso me definir a partir de coisas que existem apenas por alguns segundos, ou minutos, ou dias, nem que seja por anos, mas se depois desaparecem, eu não sou isso. Compreende? Então, é por isso que as diferentes escolas espiritualistas propõem disciplinas. Independentemente de qual seja a disciplina, se você continuar com a disciplina, você vai mudar de conduta, de atitude, de emoção, de sentimento. Vai mudar a maneira como você se comporta, a hora que você acorda, as coisas que você faz, o seu comportamento muda. Agora você faz uma série de práticas espirituais. Então, toda a identidade velha desaparece. Mas cuidado, porque aparece uma identidade nova. E sim, essa identidade nova pode trazer muito mais paz, alegria, menos culpa, uma sensação de liberdade maior. Perfeito. Mas você também não é essa nova definição que substituiu a definição anterior. Essa nova definição é mais eficiente, mais agradável, mais saudável que a anterior. Mas você também não é essa definição, porque você pode a qualquer momento parar de fazer tudo o que você está fazendo. Pode fazer até melhor, mas também se quiser fazer do jeito que fazia antes, toda essa nova identidade cai por terra, porque você não é nenhuma dessas definições. Entenda, a partir dos comportamentos, emoções e sentimentos, criamos um conceito de nós mesmos. Mas se mudamos atitudes, os comportamentos, essa identidade também muda. E se essa identidade muda, ela não é melhor do que os comportamentos, atitudes e emoções e sentimentos impermanentes. A própria identidade está no mesmo nível, é feita desses componentes. Então, talvez não só eu não seja o impulso, o comportamento, a atitude, também eu não sou a identidade. Tudo isso é momentâneo, tudo isso é impermanente. E como é que eu sei, e você sabe, que o que eu estou dizendo é verdade? Porque você observa a sua mudança. Porque há algo em você que tradicionalmente se chama de o observador, a observadora, que está ali testemunhando todos esses fenômenos psicológicos, todos esses movimentos na sua mente, está testemunhando os pensamentos, os sentimentos, os impulsos, os desejos, os comportamentos. E essa parte que observa estava ali quando você se comportava de uma maneira. Você fez certas práticas, mudou o comportamento e o observador esteve ali o tempo inteiro. E aí você mudou sua autodefinição, sua autoimagem e o observador estava ali o tempo inteiro. Você tinha uma autoimagem, criou uma nova autoimagem, agora criou uma outra autoimagem, como se fosse um modelo de um aplicativo que vai criando novas versões mais evoluídas, mais eficientes. Você foi mudando as identidades, mas você é quem observa. Você não é o observado. Então essas identidades que parecem tão sólidas, elas são temporárias. Daqui a pouquinho você faz alguns ajustes e ela muda mais uma vez. Mas aquele que observa está sempre ali, livre de definições, observando tudo. Aquilo que permanece é o observador. Os comportamentos começam e terminam, as emoções começam e terminam, os sentimentos, os desejos, os impulsos, as autodefinições, a autoimagem, tudo isso começa, dura um tempo, termina, dá lugar a outras, que também dura um tempo e termina. E como você sabe disso? Porque você já teve muitas identidades, porque você já teve muitas emoções, porque você já teve muitos impulsos, muitos comportamentos, e tudo começou, durou um tempo e terminou. A única coisa que está ali o tempo todo, continuamente, é você, quem observa. E a espiritualidade, as disciplinas espirituais, favorecem essa compreensão, estimulam essa compreensão a partir de coisas
tão simples como mudar um comportamento, mudar uma atitude, estabelecer uma disciplina de meditar, rezar, respirar ou fazer alguma outra coisa. E se bem podemos dar ênfase à nova identidade que faz todos esses novos comportamentos em detrimento da anterior, é importante que a gente não fique preso a essa nova identidade, preso à identidade espiritual, então. Mas para falar disso, vamos nos encontrar no próximo vídeo.